Tranquilo. Geralmente é um pouco mais fases iniciais, mas assim, vamos tentar conversar junto, que senão vai ficar só eu falando, vai ficar sem graça, tá? Porque a ideia é a gente conversar sobre alguns casos aqui. Então, assim, vamos pensar que chegou esse senhor pra gente. Você vê que ele tá com uma cara, né, um paciente emagrecido. Dá pra ver que não é um jovem, né? Então deve ter o quê? Uns seus 70, 80 anos aí. E ele chega com esses sinais vitais, uma frequência de 105, está saturando 85 em ar ambiente, 24 de respiratória, 250 por 150 de pressão. E aí? O que vocês acham? Por onde é que a gente pode começar? Se quiserem mandar no chat ou abrir o áudio, se quiserem, falem assim, o que vocês fariam com ele agora? Vocês só têm isso de informação. Por onde é que a gente pode começar a, a investigar ele, ou já vamos começar a tratar? Por onde é que a gente vai começar a abordar o nosso paciente aqui? O que trouxe ele aqui foi falta de ar. Essa é a queixa principal dele. Ele foi trazido pela família porque ele estava com muita falta de ar em casa. Médico. E aí, mais alguma coisa que vocês querem saber? Não me deixem falando sozinho, povo. É, História. história. O que tu quer saber da história? Então, a via aérea, ele tá falando com dificuldade, assim, mas ele tem uma via aérea pérvia. A saturação já tá ali, tá saturando 85 em ar ambiente. De história, ele tem uma história de que ele é idoso e ele tem hipertensão. Tem uma história de talvez teve um infarto prévio, mas a princípio ele não tem DPOC não. A história é que ele só tem uma pressão alta e infartou previamente. Dá para perguntar se foi súbito ou se foi um processo gradativo dessa dispneia dele? Boa, Cauã. Então, ele diz pra gente que ele tem uma falta de ar desde sempre, assim, ele sempre tem um pouco de falta de ar. Ele até tem que dormir com dois travesseiros, mas nas últimas 2 horas essa falta de ar dele piorou muito. E aí, o que mais? Vocês não querem saber mais nada? Não tem, não tem febre. Ele fala que ele não consegue deitar, que ele tem que ficar sentado, que sentado melhora um pouquinho. Se ele deita, a falta de ar piora muito. Não, não tá com tosse. Ele até refere assim, um pouquinho de tosse, tem um pouco de espuma assim na boca, mas isso foi de agora, não é. Até ontem ele tinha falta de ar de sempre dele, não teve uma mudança assim, foi bem súbito agora nas últimas horas. O que tu quer saber do exame físico, Cauã? Pulmonar. Pulmonar você ouve estertores em todos os campos. E no cardíaco você tem uma hipofonese de bulhas. Olhando os sinais vitais ali, o que chama a atenção de vocês? A PA? PA, né? Tá com 250 por 150 de pressão. Alguém foi falar em frequência cardíaca também. Frequência cardíaca tá um pouco elevada, né? Mas pensa, se eu tô saturando 85, meu organismo vai tentar compensar isso de alguma maneira, né? Então vai estar taquicárdico, até porque ele tá ansioso, né? Além de hipóxico, ele tá ansioso. E aí, com isso vocês já conseguem começar a ter uma noção do que pode ser? Querem já pensar em fazer alguma coisa para ele? Ou querem pedir alguma outra coisa?
aquele eletro ali a gente não chama de eletro, aquilo a gente chama de cardioscopia. No monitor até dá para ter uma ideia principalmente se o ritmo está regular, irregular, alguma alteração muito grosseira, mas não usem o monitor para dar diagnóstico, tá? Mas parece ser um QRS estreito, um ritmo regular, não parece muito bizarro não. Começar com oxigênio. Eu acho que ele precisa de oxigênio sim, né? Todos concordam que ele precisa de oxigênio? Beleza, eu também acho. E aí, como é que a gente pode dar oxigênio para esse senhor? Vocês têm alguma ideia do que ele pode... Qual que é o problema dele? Que diagnóstico vocês pensariam para ele? Conseguem ter uma noção? Ou não, só sei que está com falta de ar. Ele é tabagista? Não, não lembro. Não, não é tabagista. E aí? Um edema pulmonar? Edema agudo, isso, é uma boa opção. Esse edema agudo ele tem um sobrenome. De pulmão. Edema agudo pulmonar, sim, mas olhando os sinais vitais dele, ele tem um sobrenome ali que está nos sinais vitais dele. Boa, então ele está com a pressão alta, né? Então a gente tem o que a gente chama de edema agudo hipertensivo, né? Pode ser cardiogênico? Pode, mas nesses casos, às vezes é o que a gente chama de escape. Opa, deixa eu mandar aqui no chat. Cadê aqui? É um edema pulmonar agudo por uma ativação simpática. O que acontece com esse aumento de pressão? Vamos lá, eu tenho o coração, ele está batendo e ele tem a pós-carga, né? Com essa pressão lá em cima, como é que está a pós-carga dele? Aumentada, diminuída, normal? O que vocês acham? Não achamos nada? Aumentada, é isso aí. Então você tem uma resistência aumentada, né? Você tem uma vasoconstrição e esse coração está tentando vencer essa resistência porque a pressão está lá em cima. Se eu não consigo jogar, né, meu coração esquerdo não consegue jogar o sangue para o resto do corpo, vai sobrar líquido no pulmão. E esse líquido vai extravasar para o alvéolo. Então eu tenho, né, essa perda de líquido para dentro do alvéolo. E é isso que está causando os sintomas do meu paciente, né? Ele está cheio de água no pulmão. E aí, como é que a gente pode começar a tratar ele? Baixar a pressão, excelente, é uma maneira muito boa. Então a gente precisa baixar essa pressão de maneira aguda. Isso daqui é uma emergência hipertensiva, tá? Nosso paciente está com falta de ar por causa dessa pressão alta. Então a gente vai utilizar nitroglicerina, o tridil para ele, para baixar até um 14/9, vai ser agressivo agora mesmo, tá? Até ele ficar assintomático. Então eu vou baixar de uma maneira bem agressiva. Então, nem todo pulmonar, nem todo edema agudo é causado pela hipertensão. Mas nesses casos que a gente chama de escape, sim. Eu tenho esse aumento agudo da pressão, às vezes o paciente esqueceu de tomar a medicação, ficou sem o remédio da pressão dele, teve esse pico de pressão, o coração que já é um coração fraquinho não consegue vencer essa resistência e sobra água no pulmão. O que eu vou fazer? Eu vou dilatar os vasos, né, para que diminuir essa resistência, para jogar o sangue pro dedão do pé, né? Se inchar, se o pé dele ficar um pãozinho, não me importa. O que me importa é se ele não consegue mais respirar, né? Então eu tiro esse líquido que está no pulmão e jogo lá pro pé. E uma coisa que é importante, nem todo paciente que está assim está com excesso de líquido. Pensa que eu tenho, né, um baldinho dentro de outro baldinho.
esse daqui é o meu pulmão, esse daqui é o meu corpo. Se eu encho o meu baldão de líquido, provavelmente eu vou encher o meu baldinho também. Mas se eu tenho um problema na bomba que está tirando a água de dentro desse baldinho, eu posso ter esse baldinho cheio de água e o meu baldão está com um nível normal de água. Então nem sempre a gente vai precisar tirar líquido do paciente. Esse nosso paciente com essa história que ele já tem dificuldade para dormir deitado, ele já tem uma história de um coração que não é muito bom, ele já tem, né, esse paciente já está com excesso de volume. Então provavelmente a gente vai precisar sim tirar líquido, ele tem um excesso de líquido no corpo e aumentou agora no pulmão. Mas a minha prioridade agora é tirar do pulmão e num segundo momento, daí sim eu vou tirar o líquido do resto do corpo. Beleza, então a gente precisa baixar a pressão dele, mas ele está com falta de ar também. Como é que eu posso melhorar essa falta de ar do nosso paciente? E aí, alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Se não tiverem, pode mandar um não. Também tá. Só não me deixem falando sozinho. Então, né, a gente tem um paciente que, na maioria das vezes, a gente pensa, vamos começar com um cateterzinho. Lembra que a gente está respirando 21%, o catéter a gente vai botar 5 litros, cada litro me dá mais ou menos 3 a 4% de FiO2, chego nos 40% de FiO2, quase 50%. Com a máscara, eu chego perto dos 70%, mas eu tenho um problema nesse paciente que é diferente. Eu tenho água dentro do pulmão, dentro do alvéolo, e é por isso que eu não estou conseguindo fazer troca. O meu alvéolo está cheio de água. Aumentar a fração inspirada de oxigênio vai melhorar a saturação? Provavelmente. Mas vai resolver o problema dele? Vai ajudar a resolver o problema dele? Não. Então a gente tem uma outra maneira de fornecer oxigênio para esse paciente e ao mesmo tempo melhorar a respiração dele. VNI, exatamente. Então a gente vai fazer ventilação não invasiva, ou ventilação por pressão positiva. Eu boto uma máscara nesse cara, seto lá no meu ventilador uma PIP, uma pressão inspiratória, para que quando ele puxar o ar, eu jogue mais ar com mais pressão, e quando ele faz força para sair, eu ainda tenho uma resistência. Então eu aumento a pressão dentro do alvéolo e isso ajuda a empurrar a água de volta para o interstício, para a circulação e depois para o pé. Então esses pacientes aqui, eles vão se beneficiar muito de duas coisas: baixar a pressão e fazer VNI. Tá? Então esses pacientes com edema agudo hipertensivo, é isso. A gente vai baixar a pressão para diminuir a resistência pós-carga, né, resistência periférica, e eu vou aumentar a pressão intraalveolar para jogar essa água de volta pro interstício. Beleza? Mais ou menos? Começamos muito difícil ou deu para acompanhar? Podemos ir para mais um caso? Com alguma dúvida? Abram o microfone, falem comigo, não sejam tímidos. Ficar falando sozinho aqui pro computador é meio chato. Tá massa, prof. Pode ir. Beleza. Então agora conseguimos resolver aquele nosso paciente e chegou essa moça aqui. Uma senhora, deve ter uns seus 60, 70 anos, talvez. Tá ali até com a mãozinha pronta para segurar um cigarrinho. Chegou com uma cardíaca de 60, saturando 88, 22 de respiratória e 102 por 70 aí de cardíaca. E ela veio também para nossa emergência porque ela tá com falta de ar. E aí, o que vocês querem saber dessa moça? Primeira vez que ela teve os sintomas ou já tinha tido antes? E ela fala que de vez em quando ela tem essas faltas de ar. Ela até usa remédio para falta de ar em casa. Ela usa uma bombinha, ela usa um outro que ela puxa. E de vez em quando ela vem para emergência porque dá falta de ar nela. Perguntar se ela tem diagnóstico prévio de asma. Não, ela diz que ela não tem asma, mas que ela tem enfisema.
E aí, o que mais que podemos perguntar para ela? Você falou que ela é tabagista, né? Você vê até os dedinhos amarelos dela. E ela faz ali do enfisema, ela faz acompanhamento com o pneu, ela toma alguma medicação regular. Faz, ela toma todos os remédios que era para tomar, acompanha com o pneumo e continua fumando. Uhum. E quando é que teve essa piora dessa falta de ar dela? Ela fala que faz Quando é que 2 dias começou? que piorou a falta de ar, que ela tá com mais tosse, o catarro dela tá um pouco diferente também. Algum outro sintoma? Febre? Não, não tem febre. Qual alteração foi essa no catarro? Ele tá com uma coloração diferente? Ela falou que tá mais verde, que tá meio feio. Ela até traz o paninho dela assim e mostra, ó, ficou dessa cor. E aí, conseguem pensar em algum diagnóstico para ela? Por ela ter essa história de enfisema, não sei se já ia suplementar o oxigênio dela já de cara, ou ia avaliar primeiro se ela tá com alguma pneumonia, alguma coisa. E aí, pensando assim, um diagnóstico geral para ela, o que que vocês pensariam? Um diagnóstico sindrômico. O que que vocês acham? Eu achei que ela talvez infectou ali. Não sei se Parece um necessariamente DPOC exacerbado? bacteriano. Isso, é. Parece um DPOC Mas por esse exacerbado, né? catarro escuro, né? Alteração de catarro, piora da dispneia, né? Febre não temos, mas eu não esperaria muito febre em idoso também, né? Beleza, acho que faz sentido ser um DPOC exacerbado, né? E agora a gente vai pensar assim, essa paciente, ela chegou por falta de ar pra gente. E aí? Pô, mas ela tá saturando 88, né? DPOC já deve saturar isso em casa, né? E aí, vamos dar oxigênio pra ela, sim ou não? O que que vocês acham? Não sei, avaliaria se tá com esforço também respiratório, essa parte do exame físico dela, como é que tá? Escuta. Então, ela tá saturando 88. Ela veio com uma queixa de falta de ar, a respiratória dela tá em 22. Na ausculta, ela tem uns roncos em base direita, um pouquinho de sibilo esparso. E assim, ela consegue falar contigo. Ela consegue falar uma frase completa. O que que vocês acham? Oxigênio, sim ou não? Qual que foi a queixa da nossa paciente? Ela veio com queixa de falta de ar. Pô, se ela já está sentindo falta de ar, lembra, a gente vai tratar o nosso paciente e não o monitor. Provavelmente a saturação dela, normalmente, deve ser perto dos 90, 90 e pouquinho, né? Não deve ser, ela não deve saturar 99 em casa. Mas ela chegou com queixa de falta de ar. A gente pode sim começar um catéter nasal. Então, né? Essa não é uma paciente que eu vou meter uma máscara logo de cara nela, levar ela para 99 de saturação. Ela não precisa disso. Mas ela está com um desconforto respiratório. Ela não tem sinal de insuficiência respiratória. Ela está respirando um pouquinho mais rápido, a saturação está um pouquinho mais baixa, mas ainda está limítrofe ali. Ela consegue falar uma frase completa comigo, né? Então a gente pode ir escalonando esse atendimento. Ao contrário, se ela chegasse pra gente que ela não consegue falar 3 palavras seguidas, né? Ela tá com tiragem intercostal, ela tá se sentindo, né, a- ela não consegue manter a saturação, você vê que ela tá fadigando, aí sim seria outro tipo de pessoa, outro tipo de atendimento. Mas aqui, ela conversando comigo, mas ela tá falando, eu tô com falta de ar. Pô, eu vou botar um cateterzinho, vamos começar ali, 2 litros, 3 litros, 4 litros, mas para conseguir melhorar mesmo os sintomas da paciente enquanto a gente procura e trata a causa de base. Então, depressão exacerbada, vocês já falaram, né? Ela deve estar infectada. E aí?
é bacteriano, é viral, a gente vai pensar em tratar, né? Mesmo com esses sintomas aí, provavelmente ela vai receber antibiótico. Vamos considerar se ela vai internar ou não. Se ela precisar de oxigênio para se sentir bem, provavelmente a gente vai deixar ela internada. Ah, mas se eu fizer oxigênio, ela vai começar a reter CO2 e vai rebaixar. Eu não estou jogando 100% de oxigênio na cara dela agora, né? Então a gente vai tentar melhorar esse sintoma dela. Por outro lado, se ela chegasse pra gente saturando mal, insuficiência respiratória, foda-se se ela estiver retendo ou não. Se eu não der oxigênio para ela, se eu não garantir uma oxigenação para ela, ela vai morrer. Vai morrer por hipóxia. Ah, dela, pelo menos ela não fez hipercarbia, né? Ficou boa. Não. Pô, não quero que... Né? Ah, ela não rebaixou por causa do CO2. Sim, mas ela rebaixou porque não tinha mais oxigênio. Então a gente vai ter que pesar isso. Sim, se minha paciente está em insuficiência respiratória, DPOC, a gente vai pensar bastante no uso de VNI, tá? São as duas populações que se beneficiam muito. É aquele nosso outro paciente com edema agudo e esses pacientes com DPOC. Até porque esses pacientes aqui geralmente estão emagrecidos, não tem reserva, não tem músculo, né? Você intuba, eles tendem a não sair do tubo, né? Fazem uma pneumonia associada à ventilação e morrem na UTI. Então, são pacientes que se beneficiam muito da VNI, esses dois casos. Mas, a gente vai tratar os sintomas e investigar aí. Tranquilo? Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa antes de irmos para o nosso próximo paciente? No caso dessa paciente, daí a gente já teria que encaminhar para uma espirometria ou faria um raio-x nela? O que seria feito, assim, a próxima conduta? Então, cara, na emergência a gente não tende a fazer espiro, tá? Não é a gente vai tratar os sintomas, assim, ela tem DPOC exacerbado. Eu vou fazer beta 2, vou fazer corticoide, vou fazer antibiótico para ela e vou considerar se ela vai precisar ficar internada ou não, tá? Espiro provavelmente vai fazer internada, não agora. Em relação a raio-x, maioria das vezes, sim. Mundo ideal, ultrassom, tá? Tanto o nosso outro paciente quanto essa daqui, assim, hoje em dia, quando a gente fala de emergência, a gente tem que pensar em ultrassom. Existem algumas pneumonias que são um pouquinho mais difíceis de ver, né? Se ela é muito central, se está atrás da escápula, assim, é um pouquinho mais difícil de ver. Mas o ultrassom é mais sensível e específico do que o próprio raio-x para a gente fazer o diagnóstico. Então é muito legal, cara. A gente faz na beira do leito ali e ajuda muito nessa decisão diagnóstica a gente utilizar o ultrassom. Mas ela vai precisar, sim, de exame de imagem para fazer o diagnóstico aí da pneumonia. Apesar que a gente já tem um diagnóstico presuntivo aí, né, do DPOC exacerbado, vai tratar como DPOC exacerbado, mas é bom a gente ter um exame de imagem para confirmar e depois fazer o acompanhamento da nossa paciente. Mais alguém? Por outro lado, temos essa paciente, ela já chega com o diagnóstico na cara, né? Ela chegou com 130 de cardíaca, saturando 92, uma capnografia de 60, mostrando que ela está retendo 42 de respiratória, 13 por 10, e ela chega com a bombinha dizendo que a bombinha não está funcionando, e ela chega que não consegue falar uma frase completa. E aí? O diagnóstico dessa está mais fácil, né? O que vocês acham? Asma em crise? Uma crise de asma, né? Tem tudo pra ser. Beleza. O que nós vamos fazer com ela? O que vocês acham? Botar um cateterzinho? Vamos botar uma máscara? Vamos botar VNI? Vamos entubar? Tem alguma forma de fazer uma broncodilatação melhor do que essa bombinha dela? Boa.
E aí? Temos, tá? Pensa assim que a bombinha, principalmente do jeito que ela tá ali, sem espaçador, não vai funcionar, tá? Essa nossa paciente asmática, que ela tá com, né, 42 de respiratório, ela tá fazendo um volume corrente muito baixo. Tudo que ela tiver, assim, né, vocês já viram que pra gente usar a bombinha tem que aperta enquanto está fazendo a inspiração, segura, tem toda uma técnica. Ela não vai conseguir fazer. Então tudo que você está fazendo ali só com a bombinha está ficando na bochecha, né? Não está chegando lá no alvéolo, não está fazendo broncodilatação. Então eu até posso fazer com espaçador. Pô, beleza. E assim, saiba que você está perdendo uma grande quantidade desse broncodilatador também, porque ela está fazendo um volume corrente muito baixo. Então, mesmo que você faça no espaçador, você tem muito, né, você tem muito espaço morto, a relação, né, de espaço de troca para espaço morto tá muito próxima, né? Então vai ficar muito no meio do caminho e não vai chegar lá no alvéolo, que é onde eu quero que chegue. Então vou ter que aumentar a minha dose do broncodilatador para chegar lá. Então sim, a gente vai ter que otimizar a broncodilatação dela. O que mais que a gente pode fazer para essa crise de asma que não consegue nem conversar direito comigo? Dá para fazer corticoide inalatório para ela, mas não sei por causa do estado dela, né? Então, corticoide na crise de asma, geralmente a gente pensa ou IV ou VO. Para ela, qualquer coisa que for via oral não vai ser legal, né? Ela já está com uma insuficiência respiratória. Você fala, engole aí um comprimidinho, não vai dar muito certo. E é um paciente que a gente vai precisar de um acesso venoso, né? Concordam que paciente grave a gente precisa ter um acesso para garantir para fazer outras drogas. Então, vou fazer corticoide? Vou. Vai resolver meu problema agora? Não vai, tá? Corticoide demora algumas horas para fazer efeito. Então ele não vai tirar minha paciente da crise. Ele vai ajudar no pós, nas próximas horas. Mas agora, faço, mas sabendo que não vai ser o que vai me tirar da crise agora. O que mais podemos fazer? Alguém tem alguma ideia? Não tem nenhum asmático no grupo aí que já teve crise? A gente tem algumas outras drogas que a gente pode utilizar aí. Sulfato de magnésio, que é aquela droga que ninguém sabe como é que funciona, mas funciona para tudo, né? A gente faz na hipertensão da gestante, a gente faz em, quando o potássio está muito alto para o coração não fibrilar, a gente faz na asma. Ninguém sabe muito bem como é que funciona, mas ele funciona para um monte de coisa na emergência. A gente pode pensar em fazer adrenalina, a evidência não é muito boa. Mas lembra que quando eu falo no beta-agonista, ele é um beta-adrenérgico, né? O receptor é um receptor beta-adrenérgico. Então a adrenalina vai agir nele por uma outra via. Em vez de eu fazer ele via inalatória, eu estou fazendo via endovenosa ou via subcutânea. Então a gente pode fazer adrenalina. Terbutalina, que é o Bricanil. Evidência mais ou menos, mas também é uma possibilidade. Vamos ter que fornecer oxigênio para essa nossa paciente? O que vocês acham? Ela está saturando 92%. Precisa, né? Por mais que a saturação dela, né, mesmo se ela estiver saturando 98%, esse paciente está em insuficiência respiratória. Lembra que a asma, o problema não é um problema de troca. O pouco de oxigênio que está chegando lá, ele está sendo absorvido. O meu problema da asma é um problema expiratório, né? Então eu tenho a via de saída comprometida. Então acaba acumulando CO2, mas o que chega de oxigênio eu consigo trocar. Então, um paciente asmático com a saturação baixa é um sinal de muita gravidade. Mas ela está em insuficiência respiratória, né? Ela não consegue conversar comigo. Então, sim, eu vou fornecer oxigênio. E aí, como é que a gente pode dar oxigênio para essa nossa paciente aqui?
que vocês acham? Vamos dar um cateterzinho, vamos botar uma máscara, vamos botar VNI, vamos entubar? A Isadora falou da máscara. A máscara a gente consegue dar, né, uma FI de 70% mais ou menos. Pô, legal, vai subir a saturação dela. Será que vai resolver o problema dela? Será que vai ajudar? Vamos pensar, e se eu botar ela na VNI? O que vocês acham? Vai ajudar ou vai piorar? Eu tenho um problema expiratório, né? Então, minha paciente está com dificuldade de jogar o oxigênio para fora. Eu boto uma máscara que aumenta a pressão na cara dela. Vai melhorar ou vai piorar? Não me deixem falando sozinho. Então essa é uma Eu pegadinha, também tá? acho que vai piorar. Mas não sei. Vocês lembram qual que é a diferença da DPOC e da asma? Como é que eu falo assim, ó, essa paciente aqui tem asma e essa daqui tem DPOC? Como é que eu diferencio isso? Já passaram pela pneumo? Lembram disso? Já viram isso? Exatamente, resposta ao broncodilatador. Então, a parte fisiopatológica é a mesma. Eu tenho, né, um broncoespasmo, a diferença é que na asma ele responde mais ao broncodilatador do que a DPOC. É assim que eu diferencio, né, clinicamente, ou né, com o exame ali, um paciente de DPOC e asma. E se a gente tem evidência que a VNI na DPOC muda desfecho, os pacientes morrem menos quando eu boto VNI, por que na asma não funcionaria? Se a fisiopatologia é a mesma. Então, assim, a gente não tem evidência suficiente ainda para dizer que assim, a VNI é fantástica em asma. Tem alguns estudos pequenos e tal, mas transferindo o que a gente já sabe da DPOC, faz muito sentido a gente utilizar na asma. Por mais que pareça ser, né, pô, tô piorando, aumentando a resistência a um paciente que já está com resistência para falta de ar. Mas quando eu boto a VNI, principalmente o BIPAP, que ele vai fazer, né, 2 níveis, quando eu puxo o ar, ele joga mais, então eu consigo melhorar um pouco a respiração da nossa paciente e tirar um pouco desse esforço respiratório. Então a VNI ajuda bastante, tá? Então mesmo na asma, por mais que não faça muito sentido fisiopatológico assim, ela melhora. E a gente tem um problema expiratório, né? Então, se eu preciso botar mais ar para fora, o que eu tenho que fazer com aquela frequência respiratória ali que está em 42? Mas nossa paciente não está conseguindo ter tempo expiratório, né? Então ela está fazendo o que a gente chama de stacking. Tipo, uma respiração começa antes de a outra terminar. Então eu estou enchendo o balão. O que eu posso fazer então para melhorar isso? Alguém tem alguma ideia? Vocês acham que essa paciente está se sentindo bem? Que ela está tranquila? Ou será que ela está ansiosa? Provavelmente está ansiosa, né? E quando a gente está ansioso, a gente respira mais rápido ou mais devagar? A gente respira mais rápido. Então, se eu der um ansiolítico, ela deve respirar mais devagar e eu melhoro a respiração da nossa paciente, certo? Mais ou menos, tá? Então, qual que é o problema? Alguns ansiolíticos, né, principalmente o benzodiazepínico, ele vai sim diminuir a frequência respiratória. Só que eu perco o drive respiratório também. O paciente não consegue respirar bem.
Então fazer benzodiazepínico para esses pacientes aumenta a mortalidade. Mas tem uma droga que, apesar da evidência também não ser muito boa ainda, ela, assim, quando o emergencista faz alguma pergunta, geralmente a resposta é uma das duas. Ou é ultrassom ou é ketamina, tá? Nesse caso é ketamina. Então a ketamina, ela faz uma ansiólise, né? Então eu dissocio a paciente, consigo diminuir essa frequência respiratória sem comprometer o drive respiratório. Então é uma coisa que a gente tem feito nesses pacientes que estão com um broncoespasmo grave, tá? Então é uma coisa que é interessante também para a gente pensar em fazer nessa paciente. Beleza? Então a gente vai pensar em fazer o beta 2, em fazer sulfato, a gente pode pensar na adrenalina, no bricanil. Faltou a gente falar eita. É o Berotec, o Atrovente. Ah, esqueci o nome dele. Do Atrovente. Meu Deus, esqueci o nome genérico. Alguém me ajuda? O Google me ajuda. Não é o Atrovente, é o Berotec. Não, é o Atrovente, pô. Hipatrópio, eita. Isso. Então, Hipatrópio e Beta 2, eles são o Batman e Robin, tá? A gente vai utilizar sempre o Beta 2. Pensa que o Batman contra o Coringa. Consegue, né? Mas se tiver o Batman e o Robin, é melhor. Agora o Robin sozinho não consegue lutar contra o Coringa. Então é mais ou menos isso o Beta 2 com o Hipatrópio. Beta 2 sozinho funciona? Funciona. Com Hipatrópio é melhor? É. Hipatrópio sozinho? Não funciona, tá? Então a gente vai tentar unir os dois. A gente vai pensar em adrenalina, a gente vai pensar na terbutalina, pensar na ketamina e pensar na VNI. E por último, a gente considera aí intubar essa nossa paciente, que intubação em paciente asmático é uma outra coisa que nós vamos discutir na 12ª fase. Beleza? Mais um caos? Tranquilo? Beleza, então trouxeram pra gente esse rapaz que estava andando na sua patinete elétrica, pegou um buraco na rua, deu um duplo twist carpado, caiu de cara no meio-fio. Trouxeram ele desacordado pra gente. Ele está com 88 de cardíaco, saturando 99 em ar ambiente, com uma frequência respiratória de 14 e 12 por 8 de pressão. E aí, vamos dar oxigênio para ele? Vamos abordar essa via aérea? Ou tá tudo bem? Vocês querem saber mais alguma coisa dele? Como é que tá o estado neurológico dele? Ele está irresponsivo. Você chama ele, ele não abre o olho. Você tenta fazer um estímulo doloroso, ele não faz nada, ele não fala, não abre o olho, não se mexe. Tem que entubar, então? E aí, concordam? Tubo nele? Também concordo, né? O paciente mas tem uma coisinha antes de a gente entubar. A gente tem 3 motivos para entubar um paciente. Emergencista é bicho burro, tá? Pra gente tudo começa com ABC. Então, ou eu tenho que proteger a via aérea, ou eu tenho que ajudar a respirar, ou eu tenho que pensar no curso da doença. Esse nosso paciente aqui, eu preciso proteger a via aérea? Parece que sim, né? Então, esse paciente provavelmente não consegue proteger a própria via aérea. Preciso ajudar ele a respirar? Não, né? Tá com 14 de respiratória, 99, não parece ter insuficiência respiratória. E qual é o curso esperado da doença? Aí a gente tem que entrar assim, pela nossa história, esse paciente tem tudo para ser um TCE grave, que talvez precise ir para centro cirúrgico, vai precisar de tomografia. Mas não esqueça de ver assim, se não tem nada pra gente pensar que pode ser alguma coisa reversível.
Ou será que ele não está com HGT low? Né? Tá com uma hipoglicemia. Se eu corrigir a hipoglicemia, ele acorda? Será que não foi por isso que ele perdeu o controle da patinete dele? Será que ele não convulsionou e está num pós-ictal? Nossa história não parece ser isso, né? Então, provavelmente sim, esse paciente precisa ser intubado. Tá, beleza. Tem tudo para ser um TCE grave, a gente vai precisar intubar esse paciente. Antes de intubar esse paciente, a gente vai dar oxigênio para ele? E aí, o que vocês acham? Pô, mas ele está saturando 99, ele precisa de mais oxigênio? Por quê, Carol? E aí, concordam com ela? Não sei se eu concordo. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário, né? Sim, Carol tá certa. Pensa assim, esse nosso paciente, ele está respirando 21% de oxigênio. Então o pulmão dele tem 21% de oxigênio e o resto quase tudo nitrogênio e 1% de outras coisinhas, né? A hora que eu bloquear ele, que ele parar de respirar, ele vai usar aquilo que ele tem de reserva. E ele só tem, de todo aquele ar que está no pulmão dele, só 20% daquilo oxigênio. Ele só consegue utilizar aqueles 20%. Se eu botar oxigênio a 100%, conseguir trocar todo aquele nitrogênio por oxigênio, a hora que ele parar de respirar, todo aquele ar que está no pulmão é oxigênio. Então eu estou com o meu tanque cheio, eu consigo ter um período de apneia maior. Então sim, todo paciente que a gente vai intubar, a gente vai fazer uma pré-oxigenação, ou outro nome que a gente pode utilizar é denitrogenação. Eu quero tirar o nitrogênio e substituir por oxigênio para que esse meu paciente aguente mais tempo sem respirar. Beleza? Então assim, pensei motivo para intubar esse meu paciente. Garantir a via aérea, não preciso ajudar ele a respirar, e o curso esperado da doença é que ele vá para a tomografia e talvez para um centro cirúrgico. Então, no A e no C, eu tenho indicações para intubar. E se eu vou intubar o paciente, eu tenho que garantir que esse paciente sobreviva ao meu procedimento, né? Não posso falar assim, nossa, a intubação foi super de boa, o paciente teve uma PCR, né? Morreu depois, mas a intubação foi tranquila. Não, né? Então eu quero que o meu paciente sobreviva ao meu procedimento. E a pré-oxigenação é muito importante nisso. Então, maneiras de a gente pré-oxigenar. Posso botar um catéter a 15 litros. Então, geralmente a gente pensa no nosso paciente normal, não vou passar de 5 ou 6, porque acaba ressecando muito, é muito desconfortável o paciente ficar assim por muito tempo. Nesse eu vou botar até 15. Posso botar uma máscara com reservatório em flush rate, a tradução é até o talo. Eu vou lá abrir, não vai ser 15, eu vou chegar a 60 ou 90, até é o máximo que dá para rosquear a bolinha lá na parede. Então vai fazer um barulhão, ninguém vai conversar na sala, mas eu quero trocar todo aquele nitrogênio por oxigênio no pulmão do meu paciente para a hora que eu intubar eu garantir um pouquinho mais de tempo de apneia. Beleza? E aí, mais alguma dúvida sobre esse nosso paciente? O prof já checou ali a cervical dele, como é que vai fazer essa intubação? Boa, isso é uma coisa importante, né? Nosso paciente ele tem um TCE grave e eu tenho que ter cuidado com a cervical dele. Posso tirar o colar? Devo, tá? A gente não vai intubar ninguém com o colar. O que a gente vai fazer é estabilização manual. Alguém vai segurar o pescoço, né, do paciente enquanto a gente intuba. Eu vou tentar fazer o mínimo de movimento com esse pescoço o possível, tá? Então, a gente vai tentar, o que a gente tiver de técnicas para usar aí, vídeo laringo, bugie, tudo isso ajuda a gente a diminuir essa movimentação. Mas agora, eu tenho que garantir essa via aérea pérvia, tá? Então, não vou levar esse paciente para tomografia primeiro, não vou fazer raio-x antes, tá? Então, vou garantir a via aérea e depois eu vou fazer os exames, tentando mexer o mínimo possível esse pescoço até, né, garantir que a cervical está livre.
Mais alguma pergunta? Comentário? Mais um cauzinho? Diga. E se fosse por causa de uma hipoglicemia, por exemplo? Tem que fazer o mesmo procedimento, né? Ou Pensa assim, chegou meu paciente, não tem nada de história, encontraram ele caído na rua, ele está em Glasgow 3, eu faço um HGT, o HGT dele vem low, vem 22, né? Ele está em Glasgow 3, tem indicação de intubar? Não, porque eu tenho uma causa potencialmente reversível aí. O que eu vou fazer? Cara, eu vou corrigir a hipoglicemia. Eu vou dar açúcar para o meu paciente, porque o que eu espero? Então, se eu for pensar no tem que garantir a via aérea dele, tá. No B, ele precisa de ajuda para respirar? Não. No C, o que eu espero do curso da doença? Que a hora que eu resolver a causa, ele melhore. Ele volte a proteger a via aérea. Então eu vou perder aquela minha indicação de intubação. Então eu vou corrigir a hipoglicemia dele e vou reavaliar. Pô, se ele está com HGT agora de 140 e continua em Glasgow 3, pô, peraí, não deve ser só hipoglicemia. Então vamos pensar em outras causas e talvez sim eu tenha que intubar ele. Agora, fiz o açúcar, o cara começou a acordar, pô, o tempo que eu iria gastar para preparar a medicação, entubar ele, não faz muito sentido, sabe? Não tem por que ele passar por um procedimento que é ruim, tipo, ser entubado nunca é bom, né? Você está mexendo com toda a fisiologia do paciente. Às vezes a gente precisa? Sim, a gente precisa. Mas é tudo uma balança. Eu sei que eu estou fazendo mal, porque eu estou mudando toda a fisiopatologia, a fisiologia da ventilação, né? Estou passando de pressão negativa para pressão positiva, aumento de pressão intratorácica, um monte de coisa que vai ter consequência hemodinâmica. Mas esse paciente precisa, ponto, né? Então, o que é menos pior? Eu mudar a fisiologia dele ou ele broncoaspirar e morrer engasgado ou não conseguir respirar, né? Então a gente sempre pesa risco versus risco, né? Beleza? show. Professor, só deixa eu te interromper rapidinho. Tem mais 4 minutos essa reunião. Beleza. Não, gente, o último casinho aqui. Chegou a nossa paciente Tá, aqui. beleza. 122 de cardíaca, 88 de respiratória. Desculpa, saturando 88, 14 de respiratória, com a 9/6 de pressão com essa cara. E aí, o que vocês acham que ela tem? Anafilaxia? Tem tudo para ser anafilaxia, né? Cara inchada, falta de ar, taquicardia, hipotensão. Beleza. Precisa de oxigênio? O que vocês acham? Não vai resolver a causa primária, né? Não sei se seria a primeira medida. Então qual que seria a primeira medida para ela? Adrenalina? Adrenalina. Essa paciente ela precisa de adrenalina, né? O fundamental para ela é isso. Vamos botar um catéter, vamos botar uma máscara? Até podemos, né? Porque ela está saturando 88, deve estar com falta de ar, mas a gente precisa corrigir a causa base dela. A gente está ali fazendo adrenalina, tentando manejar e acontece isso daqui com ela. Continua mostrando ali 122 de cardíaca, mas a saturação está em 0, a respiratória está em 0 e a capnografia dela está em 0. E aí, o que aconteceu com a nossa paciente? Parada respiratória? Provavelmente parada cardiorrespiratória, né? Se você for pegar o pulso dela, ela não deve ter. Ah, mas por que ela tem pressão? Porque geralmente a pressão tá para ciclar a cada 10 minutos, né? Então daqui 10 minutos vai aparecer de novo a pressão dela. Então ela tá provavelmente em uma ESP. Pode ser uma parada respiratória? Até pode, né? Mas eu esperaria ainda que tivesse a saturação pegando se a parada fosse só respiratória. Mas, beleza, ela está parada. E agora? Como é que a gente vai abordar essa nossa paciente? E aí? Vai começar a RCP, mas já vai ter que pensar em algum jeito de... Não vai ser só RCP, provavelmente, né? Vai ter que fazer mais alguma coisa pra voltar, né? Ela parou por hipóxia, a gente tem que resolver a causa. Como é que a gente pode resolver a causa dela? Entubar? E aí?
será que a gente vai conseguir entubar ela? Por que será que ela fez essa parada respiratória aí? Fechou vias aéreas? Edema de glote. Então, a paciente que, sim, eu vou tentar entubar, vou botar o laringo, vou pegar o buge, mas já vou estar com bisturi na mão, tá? Então, essa paciente aí, a gente tem que garantir que vai ser oxigenada. Então, dispositivo extraglótico, máscara laríngea, né? Tentar ambusar não vai resolver. Eu vou tentar laringoscopar, não vi nada, vou fazer acesso no pescoço e garantir